Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que você acreditava sobre alguém era mentira. Não uma mentira qualquer. Uma mentira contada durante quase 2000 anos. Maria Madalena não era prostituta. Nunca foi. E a verdade sobre quem ela realmente era é tão poderosa que precisou ser enterrada, reescrita, apagada da história. Mas por quê? O que uma mulher do primeiro século sabia que ameaçava tanto o poder de Roma? A névoa da manhã ainda cobria as colinas da Galileia quando ela tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Maria Madalena não era quem você pensa. Ela não era uma pecadora arrependida buscando redenção aos pés de um mestre. Ela era uma mulher rica, independente, dona de terras e recursos próprios, numa época em que isso era quase impossível. E foi justamente isso, sua autonomia, sua inteligência, sua influência, que a tornou perigosa demais para ser lembrada. Hoje, vamos mergulhar na psicologia por trás de uma das maiores distorções históricas já criadas. Vamos entender como o medo masculino da competência feminina se transformou em doutrina religiosa, e como uma única mulher foi transformada em símbolo de vergonha para que milhões de outras nunca ousassem questionar seu lugar. Esta não é apenas a história de Maria Madalena, é a história de como controlamos narrativas para controlar pessoas. Magdala, uma cidade portuária próspera nas margens do Mar da Galileia. Centro de comércio, ponto de encontro de culturas, um lugar onde o dinheiro fluía e as oportunidades surgiam. Era dali que vinha Maria. Não de um bordel, não de uma vida de pecados, mas de uma família com recursos suficientes para dar a uma filha o nome de sua cidade, uma honra reservada apenas aos influentes. Os evangelhos a mencionam mais vezes que a maioria dos apóstolos. Ela estava presente nos momentos cruciais, no ministério de Jesus, na crucificação, no sepulcro vazio. E aqui está o primeiro detalhe que a psicologia nos ajuda a entender. Em todas as sociedades patriarcais, mulheres que aparecem em registros históricos não estão ali por acaso. Elas precisavam ser importantes demais para serem ignoradas. Maria Madalena financiava o movimento de Jesus com seus próprios recursos. Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3, é claro. Ela e outras mulheres os serviam com seus bens. Em grego original, a palavra usada indica propriedade, recursos financeiros substanciais. Ela não era uma seguidora passiva, era uma patrona, uma líder. E isso nos leva a uma pergunta incômoda. Por que uma mulher poderosa, independente e rica seria lembrada na história como prostituta? A resposta está na psicologia do controle narrativo. E começa com um papa chamado Gregório, o Grande, no ano 591. Imagine o cenário. A Igreja Católica está consolidando seu poder. Roma caiu, a Europa está fragmentada, e a única instituição com estrutura suficiente para unificar o continente é a Igreja. Mas há um problema. Documentos antigos, textos apócrifos, evangelhos não canônicos estão circulando. E nesses textos, Maria Madalena não é apenas importante. Ela é a discípula principal. A apóstola dos apóstolos. Aquela a quem Jesus confiou suas revelações mais profundas. No Evangelho de Maria, um texto gnóstico do século II, Pedro fica furioso porque Jesus revelou conhecimentos a uma mulher que não revelou aos homens. Por acaso ele conversou com uma mulher em particular sem nosso conhecimento? Ele pergunta, indignado. A resposta de Levi é devastadora. Se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Esse texto não entrou na Bíblia. Foi declarado herético, mas não porque era falso, na verdade, é contemporâneo aos evangelhos canônicos. Foi excluído porque representava uma ameaça. E aqui entra a psicologia do arquétipo da prostituta redimida. Gregório, o Grande, fez algo genial do ponto de vista estratégico e devastador do ponto de vista histórico. Ele fundiu 3 mulheres diferentes dos evangelhos em uma só. Maria Madalena, Maria de Betânia
e a pecadora anônima que ungiu os pés de Jesus. 3 pessoas. Uma narrativa. Por que fazer isso? Porque transformar uma líder em pecadora é a forma mais eficaz de neutralizar seu poder. A psicologia chama isso de deslegitimação por associação moral. Quando você não pode atacar as ideias ou a competência de alguém, você ataca seu caráter. E na sociedade patriarcal, a forma mais rápida de destruir uma mulher é questionar sua sexualidade. Maria Madalena não poderia ser lembrada como líder porque isso criaria precedente. Se uma mulher podia liderar no início do cristianismo, por que não poderia liderar agora? Se Jesus confiava em mulheres para espalhar sua mensagem, e foi a Maria Madalena que ele apareceu primeiro após a ressurreição, como justificar sua exclusão completa da hierarquia eclesiástica? A solução foi simples e brutal: reescrever quem ela era. E funcionou. Por quase 1500 anos. Pense na potência psicológica dessa narrativa. Uma pecadora que encontra redenção. É uma história poderosa porque ressoa com nossa necessidade de acreditar que sempre há esperança, sempre há perdão. Mas essa mesma narrativa faz algo mais sombrio. Ela transforma a autonomia em vergonha. Maria Madalena passa de mulher que escolhe seguir um movimento revolucionário por convicção própria para a mulher que precisa ser salva de si mesma. De patrona para penitente. De líder para arrependida. Mas os textos antigos guardam rastros da verdade. E esses rastros revelam algo ainda mais perturbador. No Evangelho de Filipe, outro texto gnóstico, há uma passagem que fez teólogos transpirarem por séculos. A companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente. A palavra que vem depois está danificada no manuscrito original. Alguns dizem boca, outros bochecha, outros ainda testa. Mas não importa onde estava o beijo, importa o que vem depois. Os outros discípulos ficaram ofendidos e expressaram desaprovação. Eles disseram: "Por que a amas mais que a todos nós?" Aqui está a verdadeira ameaça. Não era apenas que Maria Madalena era líder, era que ela era a preferida, a escolhida. E isso desafiava a hierarquia masculina de forma intolerável. A psicologia nos mostra que grupos dominantes raramente perdem poder de forma pacífica. Especialmente quando esse poder é baseado em identidade, gênero, raça, classe. Quando um membro de um grupo subordinado ascende a uma posição de autoridade real, não simbólica, a reação é visceral. Pedro, nos textos gnósticos, representa essa reação. Ele não consegue aceitar que uma mulher tenha acesso privilegiado ao mestre. Sua masculinidade, sua identidade como líder, depende da exclusão dela. E quando a igreja institucional se forma, é a perspectiva de Pedro que vence. Literalmente, ele se torna o primeiro papa, a pedra sobre a qual a igreja é construída. E Maria Madalena? Ela se torna prostituta. Vamos mais fundo na psicologia disso. Por que especificamente prostituta? Porque a prostituição, na mentalidade patriarcal, é o oposto da maternidade sagrada. É a sexualidade feminina sem o controle masculino, sem a legitimação do casamento, sem o propósito da procriação. É autonomia corporal, exatamente o que o sistema mais teme. Ao transformar Maria Madalena em prostituta, a igreja criou uma dicotomia perfeita. Maria, mãe de Jesus, a Virgem Perpétua, o ideal inatingível de pureza. E Maria Madalena, a pecadora sexual, o exemplo de degradação. Entre esses dois extremos, as mulheres reais ficavam presas, santas demais para serem humanas, ou humanas demais para serem santas. Essa é a armadilha psicológica do arquétipo da virgem versus prostituta. Ele não existe para descrever mulheres reais. Existe para controlá-las. E Maria Madalena foi o sacrifício perfeito para manter esse controle. Mas há mais. Os evangelhos gnósticos revelam que Maria Madalena não era apenas líder.
Ela era visionária. Ela tinha revelações próprias. No Evangelho de Maria, quando Pedro duvida dela, ela responde: Achas que eu inventei isso tudo em meu coração? Ou que estou mentindo sobre o Salvador? Essa é a linguagem de alguém acostumado a ter sua autoridade questionada. De alguém que já enfrentou 1000 vezes a suspeita, a desconfiança, o descrédito. E ainda assim, permaneceu firme. A psicologia moderna tem um nome para isso: resistência ao gaslighting. Maria Madalena sabia o que tinha visto, o que tinha ouvido, o que tinha experienciado, e se recusou a deixar que homens inseguros apagassem sua realidade. Por isso, ela tinha que ser silenciada. Agora, a parte que mais me perturba, e que deveria perturbar você também. Em 1969, 1378 anos depois de Gregório, o Grande, a Igreja Católica finalmente admitiu: Maria Madalena não era prostituta. Nunca foi. A associação foi um erro. Um equívoco histórico. 1378 anos de uma mentira oficialmente reconhecida. Mas mesmo com essa retratação, quantas pessoas sabem disso? Quantas igrejas mudaram seus sermões? Quantas obras de arte foram reinterpretadas? Quantos filmes pararam de retratar Maria Madalena como a mulher caída? Quase nenhuma. Porque a narrativa já havia se consolidado. Já tinha se tornado parte do inconsciente coletivo. A psicologia chama isso de persistência da crença. Mesmo quando apresentadas com evidências contrárias, as pessoas tendem a manter crenças originais, especialmente se essas crenças servem a uma função social. E a crença de que Maria Madalena era prostituta serve a uma função clara: manter mulheres em seus lugares. Se até mesmo a discípula mais próxima de Jesus precisa ser redimida de uma vida de pecado sexual, que esperança há para as outras? Se até ela não pode ser lembrada por sua liderança, mas apenas por sua suposta vergonha, que mensagem isso envia? Mas vamos além da indignação. Vamos entender o que Maria Madalena realmente representa psicologicamente. Ela é o arquétipo da mulher que ousa ocupar espaço, que financia causas com seu próprio dinheiro, que não pede permissão para liderar, que não espera ser escolhida por um homem para ter valor, que confia em sua própria experiência espiritual sem precisar de mediadores masculinos. E isso, em qualquer época, é radical. Os evangelhos canônicos, mesmo após séculos de edição e controle, não conseguiram apagar completamente sua importância. Ela está lá, na crucificação, quando os discípulos homens fugiram, no sepulcro de madrugada, quando ninguém mais teve coragem, na primeira aparição de Jesus ressuscitado, não a Pedro, não a João, mas a ela. Jesus a chamou pelo nome, Maria, e ela o reconheceu. Rabone, mestre, professor, meu líder. E então ele lhe deu a missão mais importante da história cristã. Vá e diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. Ela foi a primeira evangelista, a primeira pregadora, a apóstola dos apóstolos. Mas isso não caberia na estrutura de poder que estava sendo construída. A psicologia organizacional nos ensina que toda instituição desenvolve mecanismos de autopreservação. E uma das formas mais eficazes de preservar hierarquias é controlar quem pode contar histórias, quem pode interpretar eventos sagrados, quem tem autoridade para falar em nome do divino. Se Maria Madalena permanecesse na história como líder, pregadora, visionária, a pergunta inevitável surgiria: por que as mulheres não podem ser padres, bispos, papas? A resposta seria impossível de justificar. Então ela precisava ser transformada em outra coisa, em símbolo de pecado, em exemplo de como as mulheres precisam de salvação masculina. Aqui está o que mais me fascina e assusta sobre essa história toda. Maria Madalena não foi apagada porque era irrelevante. Foi apagada porque era importante demais. Pense nisso. Se ela não tivesse poder real, influência real, autoridade real, ninguém precisaria reescrever quem ela era. Ninguém precisaria transformá-la em prostituta.
Ela simplesmente seria esquecida, como tantas outras pessoas dos evangelhos, cujos nomes mal reconhecemos. Mas ela precisava ser ativamente deslegitimada. Sua memória precisava ser distorcida, porque a verdade sobre ela era perigosa. E essa verdade é simples. Mulheres sempre foram líderes espirituais. Sempre tiveram revelações próprias. Sempre financiaram movimentos revolucionários. Sempre estiveram presentes nos momentos mais importantes da história. Elas só foram apagadas depois. A psicologia do apagamento histórico é cruel. Não é suficiente excluir alguém do presente. É preciso reescrever o passado para que a exclusão pareça natural, inevitável, até desejável. Maria Madalena se torna prostituta para que sua ausência da hierarquia eclesiástica pareça compreensível. Claro que ela não pode ser padre, o raciocínio implícito diz. Olhe de onde ela veio. Mas ela não veio de lugar nenhum, além de uma posição de poder, riqueza e influência. Ela escolheu seguir Jesus não porque estava desesperada, mas porque acreditava na mensagem dele. E isso a torna ainda mais perigosa, porque ela não precisa ser salva. Ela escolhe participar. Agora faça uma pausa e pense: quantas outras Marias Madalenas existem na história? Quantas mulheres líderes foram transformadas em vilãs, sedutoras, bruxas, prostitutas, histéricas, qualquer coisa menos o que realmente eram? Quantas cientistas tiveram seu trabalho atribuído a homens? Quantas artistas foram esquecidas enquanto seus maridos eram celebrados? Quantas filósofas foram reduzidas a musas? Quantas governantes foram lembradas apenas por suas vidas amorosas? O padrão é antigo. E continua. Maria Madalena é apenas o exemplo mais visível de um mecanismo que opera há milênios. Quando uma mulher ameaça a estrutura de poder, você não a derrota no campo das ideias. Você ataca seu caráter. Você questiona sua moral. Você transforma quem ela é. E então, gerações depois, ninguém mais lembra da verdade. Mas aqui está o que eles não esperavam. A verdade deixa rastros. Mesmo após séculos de controle narrativo, mesmo após textos queimados e histórias reescritas, as evidências permaneceram. Em evangelhos enterrados no deserto egípcio, em fragmentos de manuscritos preservados em mosteiros remotos, em tradições orais que sobreviveram nas margens da ortodoxia. Maria Madalena não foi completamente apagada. Ela foi apenas adormecida. E agora ela está acordando. Arqueólogos encontram textos. Historiadores revisam interpretações. Teólogos feministas recuperam narrativas perdidas. E lentamente, peça por peça, a verdadeira Maria Madalena emerge. Não a pecadora arrependida, mas a líder que sempre foi. A mulher que estava lá quando homens fugiram. A discípula que Jesus escolheu para a revelação mais importante. A patrona que sustentou um movimento com seus próprios recursos. A visionária que teve coragem de confiar em sua própria experiência do divino. Essa é a Maria Madalena que tentaram esconder. E a razão pela qual tentaram escondê-la é a mesma razão pela qual ela importa hoje. Ela prova que o poder feminino sempre existiu. Sempre foi real. Sempre foi ameaçador. A história de Maria Madalena não é apenas sobre o passado, é sobre agora. Toda vez que uma mulher em posição de liderança é sexualizada, em vez de levada a sério, Maria Madalena está ali. Toda vez que questionam a moral de uma mulher poderosa, em vez de debater suas ideias, Maria Madalena está ali. Toda vez que uma mulher precisa ser 2 vezes melhor que um homem para receber metade do reconhecimento, Maria Madalena está ali. A psicologia do sexismo não mudou muito em 2000 anos. As estratégias são as mesmas. Deslegitimar, sexualizar, infantilizar, apagar. Mas a resistência também permanece. Porque se Maria Madalena conseguiu permanecer na história, mesmo transformada em algo que nunca foi, mesmo silenciada e distorcida,
Imagine o que ela poderia fazer se contassem sua verdadeira história. Imagine quantas mulheres veriam nela não um exemplo de pecado, mas de coragem. Imagine quantas meninas cresceriam sabendo que sempre existiram mulheres líderes em suas tradições religiosas. Imagine como seria diferente se, desde o início, nos dissessem que a primeira pessoa a proclamar a ressurreição foi uma mulher? Maria Madalena não precisa mais de redenção. Nunca precisou. Quem precisa de redenção é a história. A instituição que a transformou em pecadora. A narrativa que apagou sua liderança. Os séculos de silenciamento. Ela estava lá, naquele amanhecer nebuloso em Jerusalém, diante do sepulcro vazio. Ela viu. Ela acreditou. Ela proclamou. E por isso, tentaram fazê-la esquecer quem ela realmente era. Mas a memória é teimosa. A verdade é resiliente. E mulheres, ao longo da história, sempre encontraram formas de sussurrar a verdade umas às outras, mesmo quando o mundo inteiro gritava mentiras. A verdadeira história de Maria Madalena que a Igreja tentou esconder não é uma história de prostituição e redenção. É uma história de poder e ameaça. É uma história de liderança e apagamento. É uma história de verdade e controle. E é uma história que nunca deveria ter sido escondida. Porque quando você conhece a verdadeira Maria Madalena, você entende algo fundamental sobre como o poder funciona, como narrativas são construídas, como o controle opera. E você nunca mais aceita histórias oficiais sem questionar. Quem está contando? O que estão escondendo? Quem se beneficia dessa versão? Maria Madalena nos ensina que a pergunta mais importante não é quem você era, mas quem disseram que você era. E por quê? E essa pergunta pode mudar tudo. Se essa história mexeu com algo dentro de você, talvez seja a hora de questionar outras verdades que nunca foram questionadas. Outras narrativas que sempre pareceram naturais. Outros apagamentos que foram tão bem feitos que nem percebemos que aconteceram. Porque se fizeram isso com Maria Madalena, o que mais está escondido?